de volta! E hoje a gente vai conversar sobre o livro que veio na caixinha da Tec Curadoria de novembro do ano passado. E sim, eu estou um pouco atrasada, mas faz parte da vida. E o livro, né, foi o Nada, da Carmen Lafourcade. E antes da gente conversar sobre o que é essa história, é preciso entender o contexto no qual ele foi escrito, né? Eu acho que eu já comentei isso em alguns vídeos passados, que tem livros que a gente realmente tem que entender, né, sobre o aspecto no qual ele foi escrito, enquanto que outros é realmente assim, super ficção e não precisa de saber. Mas esse precisa. Então eu vou usar a revistinha como material de apoio para passar as informações certinhas aqui para vocês. Então, o primeiro fato que a gente precisa saber foi justamente o livro foi lançado em 1944. Foi um período logo após a Guerra Civil Espanhola, né? Ela aconteceu de 1936 a 1939. E o general Francisco Franco, é isso mesmo, ele governou até mais ou menos ali, eu acho que 1975, se eu não me engano. Então, o governo dele ficou marcado, aqui ó, tarararã, a Espanha se tornou um país cujas conquistas das mulheres sofreram grandes retrocessos. Com a ascensão do conservadorismo e do conceito da hispanolidade, pregava-se o ideal de uma mulher que atendia a um perfil comum, dona de casa, com atuações culturalmente específicas de servidão exclusiva aos filhos e maridos. Além disso, o respeito às ordens de matriz religiosa cristã deveriam ser respeitados como contraponto àquilo que era considerado uma mera rebeldia feminista, que vai completamente contra, né, os princípios da autora, e a gente vai perceber isso ao longo da narrativa. Um outro fator importante que eu acho que vale a pena mencionar aqui é que o livro foi escrito, ele utilizou de elementos do movimento literário chamado tremendismo, que é justamente um movimento surgido como uma resposta ao contexto de miséria e desilusão do pós-guerra civil. E ele também é uma resposta, né, aos vencedores nacionalistas. O movimento ele caracterizou-se pela visão pessimista e violenta da existência humana. Os personagens de seus romances são geralmente apresentados em suas facetas mais repugnantes, como resultado de uma realidade miserável e cruel. Em um contexto político propício para uma visão negativista da existência, a literatura tremendista flertava com os fatalismos próprios de uma sociedade abalada social e psicologicamente. Só nisso vocês já conseguem perceber que não é um livro qualquer, né? Então, assim, a autora ela foi muito bem sucedida ao escrever essa história e não ser barrado, né, o livro. Então ela utilizou de elementos característicos, né, do tremendismo, e o livro fez um grande sucesso, porque além de tudo ele tem uma sensibilidade muito grande. Então agora eu vou falar de fato o que é essa história, né? A gente vai ter então a Andréia, que é a nossa personagem principal, e ela vai, né, com a sua mala ali cheia de livros e sonhos. Ela se muda para Barcelona para estudar letras. Ela vai morar na casa da avó. E assim, ela tem lembranças de momentos, assim, são momentos felizes que ela viveu na casa dos avós. Ela lembra de muitas cores, de cheiros específicos. Tem uma parte muito sensorial nesse livro, né? E que vai justamente demonstrar esse período de felicidade. Só que quando ela chega na Barcelona pós-guerra, e ele chega na casa da avó, o avô já faleceu, ela percebe que todos os seus sonhos foram por água abaixo. Quando ela chega, né, de fato ali na casa dos avós, ela percebe que
não é bem assim, sabe? O nível de negligência é tão grande, é tão palpável, que você vai ver assim, os móveis todos mal cuidados, a própria casa muito mal cuidada, com mofo e buracos e, sabe, assim, uma coisa muito feia mesmo. E as próprias pessoas, né, os próprios familiares dela ali. Ela vai morar então com a avó, 2 tios, uma cozinheira e uma tia. E tem a esposa de um dos tios também. E assim, é um caos a casa. Não tem 1 minuto do livro em que algum familiar não esteja brigando com outro parente. Então assim, a gente vê como que a guerra atinge em cheio, né, a classe média. Somos nós, meros mortais, que sofremos assim, diretamente com as consequências de uma guerra civil, por exemplo. Então ela vai, a todo momento, não pertencer, ela não vai se encaixar, ela vai ter uma sensação de incômodo muito grande a todo momento, ela vai ficar incomodada com o comportamento dos tios, que são personagens extremamente repugnantes. Tem até, inclusive, algumas passagens que são difíceis de ler, eu achei muito difícil, de violência doméstica mesmo. É muito difícil de ler isso, mas a gente não pode também desconsiderar a personagem, a tia, a Angústias, eu acho que ela chama. Ela também vai fazer parte desse ambiente de violência, ela vai também reprimir a Andréia de formas inimagináveis. Então assim, é um grande nada, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir passar essa relação do título com a história, mas é justamente esse sentimento que ela vai ter, sabe? De sempre não se enxergar naquele ambiente, desse incômodo grande que ela tem, e tudo vai virar um grande nada, sabe? É um grande nada mesmo. E sem contar pelo período que ela está passando, né? Ela é uma jovem adulta, ela está se descobrindo ainda, e o ambiente que ela está inserido não ajuda esse entendimento. Então ela busca um refúgio nos coleguinhas lá da faculdade. Eles, né, têm condições financeiras muito melhores, né? Eles são ali bem ricos, inclusive a amiga dela, a melhor amiga dela. Só que esse nada persegue ela. Então vai ter várias passagens ali em que ela vai relatar a falta de dinheiro, a falta de comida. Ela vai ficar dias sem ter condições de fazer uma refeição decente. Então ela acabava indo para casa dessa amiga fazer a refeição. E ela fica com esse sentimento de incômodo. Essa palavra define. Nada, incômodo, não pertencer, é uma coisa muito estranha. É incômoda demais de ler. Eu já falei incômoda 500 vezes, né? Mas é realmente assim, por isso que eu falei que é importante entender o contexto no qual o livro foi escrito. E a gente vai ficar sabendo, né, na revistinha, que todos esses personagens, se não a maioria, eles foram inspirados nos familiares da autora. Inclusive, ela sofreu uma grande represália, né, da família quando eles leram os livros, porque eles se enxergaram nesses personagens, eles se identificaram ali, e ela foi meio que, tipo, a gente não quer nada com você mais não, entendeu? E isso na carreira literária dela fez uma grande diferença, né, porque a cada momento ela sofreu bloqueios criativos ali ao longo da carreira, e ela foi escrevendo cada vez menos. Ela faleceu em 2004 com Alzheimer, e é um livro realmente assim, e se você saber que ela escreveu esse livro com 23 anos, e ela, assim, não chegou a presenciar a guerra de fato, é realmente chocante, assim, você vê como que existem pessoas que são sensíveis ao ambiente em que eles vivem, né? Então,
É um livro muito bacana. De novo, a tag chocando aí as pessoas. Eu nunca ouvi falar dela, nunca li nada parecido, e ele é um livro que eu acho que eu, obviamente, recomendo para todo mundo. Mas eu sei que é um livro que algumas pessoas não vão dar conta de ler, porque, não sei, eu acho que eles, principalmente ali da segunda parte em diante, é um livro parado, é um livro que vai descrever várias situações, então eu entendo que algumas pessoas não vão gostar. O mesmo funciona para o Deserto dos Tártaros. É um livro muito parado, é um livro de reflexão, é um livro de sentimentos, então, enfim. Mas fica a dica, esse livro é realmente muito bom. E se você for ler esse livro, leia com calma, sabe? Tenha em mente a todo momento o período em que ele foi escrito e o motivo, que aí a leitura vai fluir bem melhor. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.